Senhor Deus Pai, mais uma vez, ó Pai, estamos diante do Senhor para ouvir a sua voz, para perceber aquilo que é importante, essencial na vida do teu povo, Pai. Porque a tua palavra fala disso, Senhor Deus. Nos adverte, nos chama para essa importância, para darmos ouvidos ao Senhor a tua voz. Ó Senhor, tem misericórdia do teu povo. Faça com que essa palavra, Senhor, esteja entranhada no nosso coração. Senhor Deus, cumpre as tuas promessas, ó Pai, abundantes na Escritura, de que o seu povo não somente será alimentado por essa palavra, mas também o seu coração será transformado por ela. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Tem misericórdia do teu povo, Pai. É o que nós pedimos. Fala, Senhor, no coração da tua igreja, Senhor Deus. Não permitas, ó Pai, que nem em pensamento, nem em palavras, nem em ações, pequemos contra o Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios 14, agora no verso 21. E vou fazer a leitura até o verso 24, que é a subunidade, né? Essa é a subunidade do verso 14, e aí nós vamos nos deter aí na exposição anterior, seguindo para o verso 21. Diz assim: os maus inclinam-se perante a face dos bons, e os perversos junto às portas do justo. O pobre é odiado até do vizinho, mas o rico tem muitos amigos. O que despreza seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Acaso não erram os que maquinam mal, mas amor e fidelidade haverá para os que planejam bem. Em todo o trabalho aproveito, meras palavras, porém, levam a penúria. Aos sábios a riqueza é coroa, mas a estultícia dos insensatos não passa de estultícia. Eu estava preparando, o sermão e estava pensando. É interessante como a Escritura, e aqui em Provérbios, ele nos chama a termos determinadas virtudes. E a gente percebe que muitos cristãos, ou muitas seitas religiosas, não sei seitas, mas muitas igrejas nossas mesmo, irmãos nossos, igrejas, irmãs, pensam que o cristianismo se resume em um conjunto de morais, ou de moral, melhor dizendo, e focam exclusivamente nisso. E o cristianismo se torna pura e simplesmente um conjunto de regras e estatutos morais. Mas é engraçado porque não é isso. Apesar dessas virtudes apontarem, e é isso que ele quer mostrar aqui, para um caráter santo, para uma vida transformada. E essas virtudes são de nós exigidas na Escritura, tanto que são mandamentos, são ordens, são imperativos. E por quê? Por que isso? Porque o Evangelho transforma a vida do homem. Porque, apesar de sermos alcançados por essa graça de Deus, e nesse deserto, ou nessa caminhada, nós estamos sendo transformados à imagem de Cristo, e estamos abandonando, como a Escritura fala, um estado antigo, o velho homem, que mortificado, muitas vezes quer aparecer, porque está presente na nossa carne. São os desejos que militam contra a nossa alma. E nessa dispensação, nesse momento em que nós vivemos nesse mundo, onde somos transportados, libertos completamente de um estado de escravidão com relação ao pecado e de opressão, ou seja, de poder de Satanás em nossas vidas, fomos libertos pela graça de Deus
desse estado e agora estamos em Cristo Jesus. E nesse mundo, nós estamos sendo transformados, sendo preparados como o povo de Deus ali no deserto estava sendo preparado, abandonando, tirando, eles foram libertos, mas ainda tinham um comportamento de escravos. Ainda tinha uma mentalidade de escravo. Porque se lembravam daquele tempo em que comiam e bebiam fartamente na escravidão, supostamente falando, e sentiam falta daquele estado. E a mesma coisa acontece conosco. Nesse mundo nós fomos libertos e estamos sendo transformados à imagem de Cristo, ou seja, está sendo tirado de nós aquela mentalidade e aquele estado de escravidão, estamos sendo transformados em Cristo Jesus e na liberdade que o Evangelho nos proporciona. Como diz o apóstolo Paulo em Gálatas, é uma liberdade para não pecar. Porque quando atribuímos a nossa liberdade ao pecado, na realidade somos escravos. Estamos voltando àquela condição. E é por isso que Provérbios, ele apresenta determinadas virtudes, que são as virtudes de Cristo. O que nós estamos vendo aqui são virtudes do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São virtudes divinas. É o caráter de Deus que está sendo demonstrado aqui. E que nos foi passado na criação, quando Deus criou o homem, e que por causa da queda, esse caráter foi corrompido. E em Cristo essas coisas estão sendo restauradas. E dentro dessa perspectiva, nós somos chamados a tomar uma escolha. Que caminho tomar? O caminho da salvação, ou seja, o caminho que representa as virtudes de Cristo, porque esse é um instrumento não para a salvação, mas da salvação. Ou o caminho da escravidão. E é interessante que quem pode, ou só quem pode fazer essas escolhas, só quem pode fazer essa escolha é quem foi transformado pela graça de Deus. Por isso, nós somos chamados a essas virtudes. É por esse motivo. O verso 21 diz assim: o que despreza o seu vizinho peca, mas o que se compadece do pobre é feliz. Nós vimos que o verso anterior faz um par com esse verso, né? O pobre é odiado, até os do vizinho, mas o rico tem muitos amigos. O que despreza o seu vizinho peca, mas o que se compadece do pobre é feliz. E a gente vê que por essa expressão pobre, essas duas coisas, esses dois versos se ligam, falando de uma dura, o verso 21 fala de uma dura realidade da natureza humana cobiçosa. O que despreza o seu vizinho peca, mas o que se compadece do pobre, dos pobres, é feliz. E aqui nós vamos ver que o verso 21 deixa de forma evidente que o verso anterior não é uma evidência apenas de um caminho comum do mundo, mas tem a finalidade, essa finalidade, de condenar a atitude de evitar um próximo pobre. A ideia aqui é uma pessoa que menospreza, que considera insignificante um irmão por causa da sua condição humilde, e assim ele transgride a lei de Deus. E se você não percebeu, veja que o caráter e a condição dos homens estão sendo avaliados, julgados pela conduta para com o seu irmão. Ou seja, vizinho, próximo, companheiro, pobre e humilde, que significa a mesma coisa aqui. A palavra pobre aqui significa próximo, né? Melhor, vizinho, desculpa. Próximo, companheiro. A palavra pobre aqui significa uma pessoa pobre, uma pessoa humilde, uma pessoa aflita, uma pessoa necessitada. É isso que essas palavras significam.
E o capítulo 14, nesses versos, está confrontando, como nós vimos, dois comportamentos completamente opostos e antagônicos, que caracterizam duas personalidades opostas e antagônicas. O homem justo que teme a Deus e o ímpio que despreza a Deus e o seu conselho. Mais uma vez aqui, nós estamos vendo essas duas realidades. Está sendo apresentada Salomão apresentando essa realidade ao seu filho. O mestre apresentando essa realidade ao seu discípulo, no sentido de ensiná-lo qual o melhor caminho. Deus mostrando o caminho que o seu povo deve andar. E aí ele diz assim: o que despreza seu vizinho peca. É interessante quando nós olhamos esse texto, porque o texto está dizendo que alguém considera o seu próximo como desprezível, considera essa pessoa, o seu próximo, de insignificante. E por causa disso, ele é culpável de arrogância e de transgressão dos padrões divinos. E é interessante porque lá em Provérbios capítulo 5, 22, a Escritura vai dizer que quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão e com as cordas do seu pecado ele será detido. Quando nós olhamos para esse texto, que despreza seu vizinho peca, perceba que a atitude, que é um hábito, que é um comportamento em sua vida, vai levá-lo, vai prendê-lo no seu pecado. Ele estará enredado com relação a ele. Bruce Waltke, comentando Provérbios 11, 12, que diz assim: o que despreza o próximo é falta de senso, ou seja, não tem sabedoria. Então, quando ele comenta esse texto, ele diz assim, que o desprezo dos insensíveis está arraigado em seu orgulho, bem como também na ignorância, falta de senso de si mesmo, como um ser desprezível, e do seu próximo como a imagem de Deus e sua própria carne e sangue. Veja o que ele está dizendo aqui, que nós deveríamos olhar o nosso próximo com honra, porque ele é a imagem de Deus, e olhar para nós contemplando essa mesma imagem. E ao contemplarmos essa imagem de Deus que está no nosso próximo, contemplando a Deus, nós percebemos que somos desprezíveis. Nós não somos nada. E aquele que é o nosso próximo, que apresenta a imagem de Deus, também é a nossa carne. E geralmente a gente inverte essa ordem, né? Inverte essa ordem. Mas não deveria ser assim. Mas aquele que se mostra favorável, considera o seu próximo digno de favor e realiza atos de bondade a favor dele, vai achar graça e boa compreensão da parte de Deus e também dos homens. Matthew Henry, comentando esse verso, ele diz assim: aqueles que os consideram com desprezo têm atribuído a si mesmos um mau caráter, e a sua condição será correspondente. O que despreza o seu companheiro, porque ele está abatido no mundo, porque tem origem humilde, educação rústica, e é alguém inexpressivo no mundo, que pensa que o diminui, dar atenção a este companheiro, conviver com ele, ou se interessar por ele, e o coloca com os cães do teu rebanho, peca, é um pecador, é culpado de pecado, está no caminho para piorar, e será tratado como um pecador, por isso ele é infeliz. Eu me lembro de um material de ficção, não sei se era uma novela antiga, sei lá, em que um personagem tinha vergonha dos pais por serem pessoas humildes e pobres. E eu era bem jovem, bem adolescente, e aquilo me causava uma grande revolta no coração. Nós vamos perceber que esse tipo de comportamento é
um comportamento da mais alta impiedade que um ser humano pode apresentar. É vil tratar pessoas com desprezo por causa da sua condição, seja essa social ou não. Mas quando um favor é estendido ao necessitado, ou seja, algo que não é forçado, mas concedido espontaneamente, isso vai implicar em piedade, misericórdia e generosidade. Ser bondoso significa ajudar a quem tem necessidade, alimentar famintos, livrar os aflitos da derrota e da morte. E é isso que Deus faz. Essa é a característica de Deus na Escritura. Ele é a favor dos humildes, dos fracos, dos pobres, dos debilitados e dos necessitados. Mas seria interessante entender o sentido da palavra pobre, e aí nós temos, perdoem aí a minha falta de habilidade no hebraico, né? Anav e ani, duas palavras que têm origem num verbo, que é afligir, oprimir, humilhar. O sentido dessa palavra no original, essa palavra anav, ou pobre, humilde, oprimido, aflito, necessitado, vem desse verbo. E esse substantivo tem o sentido de alguém que foi afligido, oprimido ou humilhado, que passou ou passa por alguma dificuldade. E aí quando nós olhamos, né, o adjetivo é humilde, o adjetivo relacionado a esse substantivo é humilde, ou seja, humildade, melhor dizendo. E aí quando nós olhamos por esse prisma, o sentido dessa expressão torna-se mais abrangente, não se limitando a uma pessoa que tem pouco ou nenhum recurso, porque essa às vezes é a nossa ideia. Mas amplia o seu significado. É por isso que muita gente tem a ideia de que, como teve na Idade Média, que os pobres herdarão o reino de Deus. As pessoas que mendigavam, as pessoas que não tinham recursos. E por mais que o Senhor é aquele que cuida do pobre e que deseja que nós, como homens mordomos de Deus nessa criação, cuidemos das pessoas pobres, das pessoas com menos recursos. A ideia de pobre aqui é muito mais abrangente. Não se refere pura e simplesmente a uma pessoa com poucos recursos, dizendo que aquele que é o pobre, tem poucos recursos, alcançou o reino de Deus. Não é isso. E era isso que muitos pensavam. Provavelmente essa foi a ideia de Francisco de Assis, São Francisco, né? Que era um homem rico, se desfez das suas coisas e morreu pobre, comido de ratos, sei lá. E muitos outros que abandonaram os seus bens porque entenderam que a pobreza, ou seja, a parcimônia ou a ausência de recursos financeiros, fazia com que o homem alcançasse o reino de Deus. Mas não é isso. Não é isso. E aí essa palavra tem um sentido abrangente, porque você pode ser um homem rico, mas ser pobre de espírito. Você pode ser uma pessoa que tenha recursos razoáveis e ser humilhado pela sua condição por alguém que tem uma situação melhor. E nós vamos ver a abrangência dessa palavra. Porque há um fundo de verdade nisso. Ou seja, o Senhor se compadece daquele que não tem recursos. Sejam esses materiais, sejam esses espirituais.
É como a Escritura fala sobre crianças. E as pessoas têm a ideia de que as crianças vão entrar no reino dos céus. Não vão. Os filhos de crentes entrarão porque fazem parte da aliança. E se morrerem antes da idade da consciência, que eu não sei qual é, elas estarão em Cristo por causa da aliança que Deus fez com seus pais. E o batismo, a circuncisão afirma isso. Mas isso não quer dizer que a criança por si só entrará no reino dos céus, porque aqueles que não estão debaixo do povo de Deus, aquelas crianças que não nasceram no pacto e que morreram antes da idade da razão, vão para o inferno, como todos os outros homens que não aceitam a Cristo, que não estão debaixo desse cuidado de Deus. Mesmo porque o homem já nasce em pecado. E se os seus pecados não forem cobertos pelo sangue de Cristo, eles estarão no inferno. E as crianças se encaixam nisso. Se encaixam nisso. Então não é qualquer criança. Mas o Senhor Jesus compara as crianças com aqueles que têm fé, porque por causa de algumas características. A criança é sincera naquilo que fala. Ela é ingênua no sentido de colocar para fora aquilo que ela sente. E outras características que são da personalidade infantil, que representam na realidade, ou podem simbolizar, ser um símbolo para aqueles que estão em Cristo Jesus. A sinceridade, a exposição do coração e outras coisas mais que uma criança demonstra claramente, mesclada com a estultícia dela, porque o pecado acompanha essas coisas. Às vezes você tem que falar: minha filha não fala isso, por causa da sinceridade mesclada com pecado. Então percebam que é uma comparação, pura e simplesmente. Não é que uma criança vai entrar no reino do céu. O Senhor Jesus disse: se você não se tornar uma criança, você não vai entrar. Por que se tornar como uma criança? Porque a criança sincera, ela mostra o seu coração, sincera nas suas emoções. Ela é ingênua em determinado sentido. Essa ingenuidade mostra uma certa verdade, ela se apresenta como realmente ela é. Isso não quer dizer que essa seja uma virtude pura e simplesmente porque é manchada pelo pecado. Perceba uma comparação quando o Senhor diz com relação aos pobres, e às vezes nós lemos determinados textos que diz que os pobres herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque é pobre, porque é uma pessoa que não tem recursos, porque é uma pessoa que precisa de auxílio e busca esse auxílio. Não é na condição da pessoa, mas naquilo que ela expressa como símbolo, como imagem do Evangelho. Ontem estava em casa, e bateu um senhor lá em casa, aí perguntando para mim se tinha alguma coisa para dar. E ele falou: o senhor já passei aqui uma vez, o senhor me deu um negócio e tal. Aí me pediu lá, eu estava cheio de coisa para fazer. Ontem foi um dia complicado lá em casa. E aí, minha esposa não está em casa, viajou, e negócio de compras, sabe como é que é, né? Eu nem sei o que tem dentro de casa, vou abrindo lá e vejo. E eu falei: peraí que eu vou ver. Esqueci, cara. Daqui a pouco ele está batendo lá. Eita, esqueci. Peraí, aí peguei ali: senhor Emílio, me ajuda aqui, o senhor tem um negócio aqui? Peguei uma coisinha lá em casa e dei para ele. Aí ele foi embora agradecido e tal. O pobre é aquele que pede. É aquele que não tem vergonha de bater na sua porta e pedir alguma coisa porque tem necessidade. Ele disse: meu filho, eu tenho um filho em casa doente, sei lá o quê, eu nem me lembro de. Mas uma que tinha necessidade, eu não tenho, estou desempregado, será que o senhor não pode me ajudar?
Quantos de nós aqui, como eu e você, já tivemos vergonha e já nos furtamos de pedir ajuda para alguém? Porque nós não nos sentimos, na realidade, desse jeito, necessitados. Existe uma fagulha de orgulho, muitas vezes, em não pedir. Mas a pessoa pobre não tem essas limitações. A pessoa que não tem condições nenhuma de se manter, ela vai pedir, ela vai rogar e vai ficar muitas vezes ali na sua porta, batendo várias vezes e pedindo várias vezes o seu auxílio, a sua ajuda, e mesmo com o desprezo, muitas vezes, de nós, ou não somente necessariamente o desprezo, mas a indiferença da correria do dia a dia. Mas ele não tem vergonha, ele bate ali, ele volta na sua casa. E quando a Escritura fala que nós somos pobres, ela está falando de uma virtude que nós devemos ter, que demonstra o entendimento da nossa condição, a nossa miserabilidade diante de Deus, independente das suas condições. E aí você clama, você bate a porta, você insiste, porque você sabe que aquela pessoa ali pode dar alguma coisa a você. É esse o entendimento de pobre na Escritura. É esse o entendimento que a palavra de Deus fala a respeito do humilde na Escritura, em que a palavra, muitas vezes traduzida, é pobre, mas que tem essa gama de sentidos. Por quê? Porque os pobres consideram e experimentam Deus como seu libertador. Os humildes. Abra Salmo capítulo 10, verso 17 e 18. Eu vou correr com os textos, viu? Diz assim: tens ouvido o Senhor, o desejo dos humildes. Essa palavra aqui é a nave, é a mesma que nós temos aqui no verso 21. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, tu fortalecerás o coração e lhe acudirás, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra não infunda terror. O Salmo 76, verso 9, diz assim: ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra, a palavra é a nave. E pobre aqui não seria necessariamente necessitado, mas aqueles que são necessitados da graça de Deus. E não só isso, eles não somente consideram e experimentam Deus como libertador, mas também recebem graça e favor da parte de Deus. Provérbios capítulo 3, verso 34. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes, a nave, pobre. Esses que são pobres, que são humildes, regozijam-se quando Deus é louvado e o buscam. E percebam que nesse texto aqui não há necessariamente uma conotação à pobreza material, à escassez de recursos. Salmo 69, 32 e 33. Vejam isso, os aflitos. Aqui ele é traduzido por aflito. Pobre aqui, humilde aqui, traduzido por aflito. E se alegra quanto a vós outros que buscais a Deus, que o vosso coração reviva. Porque o Senhor responde aos necessitados. É interessante que ele usa uma expressão que no original é ebion, que tem o sentido de pobre e necessitado, mas especificamente alguém que tem poucos bens materiais. Então percebam aí a relação que ele está sendo feita e a oposição entre uma pessoa aflita e uma pessoa que está necessitada de algum recurso. E ele diz assim: vejam isso, os aflitos se alegrem quanto a vós outros que buscais a Deus, que o vosso coração reviva, porque o Senhor responde àqueles que têm necessidade e não despreza os seus prisioneiros. Esses pobres e humildes que a Escritura fala, guardam as ordenanças de Deus e esperam nele. Sofonias capítulo 2, verso 3, diz assim: buscai o Senhor, vós todos os mansos. Mansos aí é a nave, ou seja, é a mesma palavra que ele usou aqui para pobre.
da terra, que cumpris o seu juízo, buscar a justiça, buscar a mansidão, que é uma palavra originada de manso, ou seja, de anavo, de pobre, de humilde. Porventura, lograreis esconder-vos da ira do Senhor? Salmo 37:11. Mas os mansos, ou seja, os pobres, herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Percebam que essas pessoas, esses aqui que a Escritura está falando, são aqueles em que os olhos do Senhor estão ali. As pessoas de pouco recurso, mas os seus filhos. Porque pobre aqui representa aqueles que esperam no Senhor. Lembra que eu falei umas 2 pregações anteriormente que a essência do cristianismo é a pobreza? A essência do cristianismo é a pobreza. Não no sentido de alguém que tem poucos recursos, porque a Escritura diz que ele não vai deixar que um santo, um justo, mendigue o pão. Como diz lá Lemuel, não me deis nada além, nem nada a quem, para que eu não peque contra o Senhor, dá-me aquilo que eu tenho necessidade. Mas porque essas coisas apontam para o crente, para o homem que foi transformado pela graça de Deus. Ele sabe que ele não é nada, que ele não é ninguém, que nada que ele tem pertence a ele, mas pertence ao Senhor. Eu me lembro de uma pregação do Alfredo, e nem lembro qual era o contexto, mas ele estava dizendo no momento da conversão de um homem rico, abastado, que tem muitas coisas, e ele chega diante do Senhor, isso é uma figuração, ele chega diante do Senhor, aquele momento de conversão, e ele se entrega o seu coração, a Deus, e aí Deus chega para ele: o que você tem? Eu tenho muitas posses, isso é meu agora. O que mais que você tem? Eu tenho uma família, uma esposa, agora ela é minha. Eu tenho filho, é meu. E ele foi dizendo tudo que ele tinha, e Deus tirando dele, colocando nele. Tudo isso que você tem é meu. Agora, essa riqueza que é minha, eu vou dar para você. Essa esposa que é minha, eu vou entregar para você. Esses filhos que são meus, eu vou entregar para você. Agora você cuide dessas coisas, porque essas coisas me pertencem. Nada que nós temos vem das nossas próprias mãos. Tudo nos é dado pelo Senhor. É por isso que a essência do cristianismo é a pobreza. Não como se entendia na Idade Média, em que as pessoas largavam o que seus bens e se entregavam à vida monástica, à contemplação, como se a riqueza fosse uma maldição. Mas nós não vamos perceber que em Provérbios o Senhor diz que a riqueza é bênção, quando ela é dada por Deus, quando é uma riqueza que se levanta debaixo de uma virtude, que é a virtude de Cristo. Bênção. Porque ela é indiferente. A pobreza é bênção na vida de um homem também. Como pode ser maldição, da mesma forma como a riqueza. Essas coisas são indiferentes. O que vai fazer a diferença, o que vai tornar essas coisas diferentes, é a maneira como nós olhamos para elas. São coisas vindas da mão do Senhor. E são esses que são guiados por Ele, esses pobres, esses mansos, esses humildes.
Veja o Salmo 25, verso 9. Guia os humildes, a nave pobre, na justiça, e ensina os mansos, a nave pobre, o seu caminho. Ele não pode estar falando pura e simplesmente de uma pessoa pobre. É como se a pobreza fosse instrumento da salvação. Mas entendam que a Escritura está fazendo uma comparação. Uma comparação, porque nós estamos em Cristo Jesus, somos carentes de tudo. E só nós conseguimos ver isso. Só nós conseguimos ver isso. O mundo não consegue ver. E aí quando você vê uma pessoa rica, famosa, aparecendo lá no Facebook, Instagram, Orkut, sei lá o quê, não sei, aqui no Brasil não existe mais, mas lá para fora existe ainda. E aí se mata, tira a sua própria vida. Aí às vezes você não entende porque, poxa, ele tinha tudo. Não, ele não tinha tudo. Na verdade ele não tinha nada. Porque ter essas coisas sem Deus é não ter nada. Por isso que a Escritura todo o tempo nos chama para olhar a Escritura e ver aquilo que é mais importante, a nossa verdadeira riqueza, o nosso verdadeiro tesouro. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer assim: eu tanto sei estar exaltado quanto humilhado. Já passei por tanta coisa, já fui rico, já fui pobre. Fico rico, fico pobre, fico rico, fico pobre. Já passei dificuldade, já passei numa situação tranquila. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar por todas essas situações, porque o Senhor me sustenta. E é por isso que a Escritura vai louvar as pessoas humildes. Não porque são pobres, mas porque são pobres de espírito. São melhores daqueles que são orgulhosos. Provérbios 16, 19. Melhor é ser humilde. Aqui você tem uma outra palavra que é um substantivo de anave. Estar em posição mais baixa. É melhor ser humilde de espírito com os humildes. Anave, pobre. Ou seja, as pessoas carentes, as pessoas mansas, do que repartir o despojo com os soberbos. Deus é apresentado na Escritura como protetor e liberto dos ativos, do anável, do pobre, do humilde. Ele se compadece daquele que não tem recurso. Ele é misericordioso, independente de ser um crente ou não. Ele tem misericórdia e Ele quer que nós sejamos assim também com todos aqueles que estão em condição desfavorável. E Ele ordena isso, que o seu povo seja igual a Ele. Abra o Salmo 22, 23 e 24. Veja o que a Escritura vai dizer. Vós que temeis ao Senhor, Salmo 22, 23 e 24. Louvai, glorificai, vós todos, descendência de Jacó, reverenciai, vós todos, posteridade de Israel, pois não desprezou nem abominou a dor do aflito, ou seja, do pobre. É a mesma palavra, do aflito. Nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Quando o povo de Deus chega na terra prometida, ele diz assim: se a pobreza fosse, o auge da santidade. E aí quando você vê essas coisas relacionadas, não é questão da pobreza em si, mas o sentimento, como imagem. Olha, quando vocês entrarem na terra, que vocês vão... É uma terra abundante. Dá de tudo. Implantando tudo se dá. Quando vocês entrarem na terra, cuidado. Cuidado com o estrangeiro. Porque vocês foram estrangeiros. Cuidado do pobre.
e do necessitado, porque vocês foram pobres, porque vocês foram necessitados. E tinham elementos da lei que mostravam essa piedade, essa misericórdia. Quando o homem lá cultivava e aí caía no chão, ele deveria deixar para os pobres que vinham depois. Sabe como era a colheita lá? A época da safra, da colheita. Eles colhiam e iam os colhedores na frente e atrás dos pobres. Esperando das coisas que sobravam. E eles não podiam pegar do chão e colocar, era para o pobre. Havia um espaço reservado para eles. O Senhor está querendo que sejamos igual a Ele. A Escritura diz que Ele se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Ele se empobreceu para que você pudesse ter abundância. E Ele nos chama a seguir o seu exemplo, a ser misericordioso com todos aqueles que têm necessidade. E não é só necessidade material, não. A nossa sociedade é muito materialista. Porque tem Mamon como Deus. E esse é um Deus muito forte na nossa sociedade. Mas não é Mamon Deus, não é a riqueza que é Deus que é o Senhor da riqueza. A riqueza se ajoelha perante Deus e presta reverência a Ele, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. E Ele quer que nós sejamos iguais a eles. Porque aquele que age da mesma forma é considerado piedoso, ao passo que aqueles que não agem assim, que desprezam o pobre, desprezam o seu vizinho, e aqui é interessante, porque ele vai trabalhar lá, vizinho e pobre. Vizinho é próximo, pobre é necessitado, é humilde. Então quem despreza o seu vizinho por causa da sua necessidade, por causa da sua aflição, por causa da falta de recursos que ele tem, é infeliz, é miserável, e está sendo amarrado, preso pelo seu próprio pecado. Veja o que Ezequiel capítulo 18, verso 14, 16 e 17 vai dizer. Diz assim a palavra do Senhor: eis que se ele gerar um filho, que veja todos os pecados que seu pai fez, que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, ele vai dizer: não oprimir a ninguém. Esse que está sendo oprimido é o pobre, é o humilde, é o necessitado. Não retiver o penhor, não roubar, der o seu pão ao faminto, cobrir ao nu com veste. Então percebam aí que ele está falando de classes de pessoas. Essa primeira aqui, aquele que não oprime a ninguém, independente da sua condição. Mas o pobre é mais fácil de ser oprimido, por isso que ele coloca ali mais adiante: não roubar, não der o seu pão ao faminto, cobrir ao nu com vestes, desviar do pobre a mão, não receber usura, juros, fizeram os meus juízos e andaram nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. Ele está dizendo aqui qual é o futuro, qual é o final daquele que despreza o seu próximo, que não se compadece daquele que está aflito, daquele pobre, ou daquela pessoa que está precisando, necessitada. E aqui nós vemos o comportamento daquele que despreza o aflito como necessariamente oposto daquele que se compadece dele. E veja o que Provérbios capítulo 17, verso 5 vai dizer: o que escarnece do pobre insulta aquele que o criou. E aqui, queridos, nós temos dois comportamentos: a diferença do justo e do ímpio, do sábio
do insensato, do prudente e do nécio. E cabe mais uma vez ressaltar que a palavra pobre no original tem um sentido muito abrangente e vai se referir de modo geral àquele que está em posição inferior, que foi oprimido, que foi humilhado por estar em condição mais baixa. E por isso pode ser traduzido por aflito, oprimido, humilde e pobre. Perceba que, com frequência, o povo de Deus é descrito como aflito. Ani, pobre, aflito, fraco e necessitado no hebraico, humilde, ou anav, humilde e manso, mas pobre, aflito e necessitado também. Queridos, eu vou parar por aqui, mas eu gostaria que vocês olhassem o que a Escritura está dizendo. O Senhor está dizendo que nós não devemos fazer acepção de pessoas, principalmente quanto às necessidades. E nós vamos ver, no segundo momento, a segunda parte desse provérbio, que ele está se referindo especialmente aos crentes. Mas não somente aos crentes, mas todos aqueles que procuram por você e que têm necessidades. Muitas vezes nós não sabemos tratar isso, né? Às vezes, pastor, algumas pessoas me perguntam, quer dizer que todo pobre que vem à minha porta eu tenho que ajudá-lo? Toda pessoa que esteja necessitada, eu tenho que ajudá-lo? Não é bem assim. Não é bem, nós já falamos sobre isso várias vezes. A questão não é essa, porque muitas vezes as pessoas batem na nossa porta e aquele estilo de vida é fruto de pecado. Eu não vou entrar nesse mérito. Mas sendo fruto de pecado ou não, você ajudando a pessoa que bate a sua porta ou não, porque muitas vezes a gente não tem condições de ajudar, ou por algum outro motivo, o que você deve ter em relação a todas essas pessoas é um coração compadecido. E a Escritura vai nos dizer que esse sentimento, como diz Gálatas, nós devemos fazer o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. E por que isso? Porque Deus indistintamente trata aqueles que estão em necessidade. Quando a gente fala indistintamente, é porque Ele se compadece e dá. Mas com os seus filhos, isso se faz de forma especial. Porque todos nós somos criaturas de Deus. Mas somente aqueles que estão em Cristo são filhos de Deus. Então as dádivas maiores são para os filhos. E Ele nos chama a ser como Ele, a não desprezar o necessitado, o aflito, o oprimido de espírito, o humilde, mas ter o coração naqueles que são irmãos, em especial. Porque Deus se agrada disso. E é assim que Ele age. Essa é a virtude de Cristo. O Senhor teve misericórdia das pessoas e curava indistintamente. Muitos eram curados. E a Escritura diz que eles se convertiam. A cura já era um instrumento de conversão, porque aquelas pessoas iam com fé. Ou seja, crendo que Ele era o Senhor. E aí Ele diz assim, vai, a tua fé te salvou. Não porque creu que Deus poderia curá-lo, mas porque creu que Deus poderia curá-lo porque era Deus. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele era cego.
Um homem cego que vivia no meio da rua, provavelmente mendigando, reconhecer que aquele que estava passando, que ele nem tinha visto, mas só ouvido, era o filho de Davi, era o filho de Deus. O que é isso? Ele cria naquele que estava ali. Mas muitos foram curados e não se sabe, tem os 10 leprosos que foram curados, só um voltou, ou seja, daqueles 10, o que a Escritura vai deixar, né, assim, no ar é, somente esse voltou, ou seja, somente esse era um homem convertido. Mas independente disso, o Senhor se compadeceu de todos eles. E é isso que o Senhor espera de nós, principalmente com aqueles que são filhos. Vamos orar. Vamos baixar a nossa cabeça. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, a Tua palavra nos chama a ter sensibilidade, ter compaixão daquele a quem o Senhor tem compaixão, daquele a quem o Senhor tem sensibilidade, daquele a quem o Senhor estende a mão. Por isso, Pai, a Tua palavra fala para nós termos um coração como o coração do nosso Cristo, como o coração do nosso Deus, misericordioso, compassivo. Que o Senhor, ó Pai, esteja nos dando graça para vivermos dessa forma. Esteja nos dando sabedoria e compaixão por aqueles irmãos nossos. Quando a palavra fala em vizinho, é aquele que está próximo. É tão interessante que nós somos assim, às vezes queremos ajudar a pessoa que está longe, e a pessoa está no nosso lado, está precisando do nosso auxílio, e nós desprezamos e olhamos ao largo. Por quê? Porque tem mais atenção, tem mais visualização, auxiliar, ajudar aquele que está distante. E demonstramos assim, mais uma vez, o pecado, o orgulho no nosso coração. Ó Senhor, tem misericórdia do Teu povo, para que possamos expressar as virtudes de Cristo, caminhando o caminho de salvação, que já nos foi dado em Cristo Jesus, e que nos é apresentado na Sua lei e na Sua palavra. Fica, ó Deus, com o Teu povo, é o que nós pedimos, em nome de Jesus.